Salve, salve, jovens talentos! Vamos conversar hoje sobre solos, direcionados sobretudo para a prova do Enem, tá? Então, vamos lá para esse tema que de quando em vez aparece no Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Então, lá vamos nós com esse assunto, né? Bom, antes de tudo, nós precisamos lembrar que solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, que é a camada rochosa da Terra, que se divide em placas litosféricas ou placas tectônicas, se você preferir. E o solo ele vai ser formado sobretudo de matérias orgânicas e rochas, beleza? Então, solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, formada sobretudo por matérias orgânicas e minerais, rochas, que na prática são um agregado de minerais. Aí, quando a gente trata dessa formação do solo, nós falamos e precisamos realçar um termo que é a pedogênese. P do solo, gênese, origem, a origem do solo. E existem fatores que formam, que dão configuração, características ao solo. São cinco os principais deles, tá? E esses cinco, eles vão ser subdivididos em uma classificação que vai tratá-los como ativos ou passivos. No caso específico dos fatores ativos, nós temos o clima. Por que o clima? Porque as questões relativas à temperatura, à luminosidade e principalmente à umidade são determinantes para as configurações dos tipos de solo. Explico. Nós temos um termo lá do tópico de agentes externos do relevo chamado intemperismo. Então, se eu estou diante de um cenário, de um contexto em que o clima é mais úmido, vai haver a maior incidência de intemperismo químico. Se eu estou diante de um contexto em que é um clima mais seco, com mais amplitude térmica, nós teremos o intemperismo físico. Lembre que os intemperismos eles se relacionam à desagregação ou à diluição das rochas. Pois bem, se eu tenho um clima mais úmido, eu tenho mais intensidade de intemperismo químico. Conclusão, clima mais chuvoso. Isso vai influenciar na diluição, na desagregação das rochas, beleza? Outro fator diz respeito ao relevo, porque um relevo mais alto, né, ele vai possibilitar mais escoamento de água, por exemplo. E aí eu posso ter uma maior incidência de erosão, outro dos agentes externos do relevo que ajuda muito na formação do solo. A erosão, que é o transporte dos sedimentos, né? Então, clima, relevo são os chamados agentes ativos, juntamente com a ação biológica. Por quê? Porque a ação biológica relacionada, por exemplo, aos seres humanos, né, contribui para uma maior fixação, evolução, permanência de animais, de vegetações nesses solos. Consequentemente, vai afetar a sua pedogênese, tá? E aí nós temos os chamados fatores ou agentes passivos, que são as rochas, que é a sua desagregação via intemperismo, transporte via erosão dos seus sedimentos, vão ajudar na formação do tipo desse solo, né? E também a questão do tempo no sentido cronológico do termo, tá? A passagem do tempo é um elemento, é um fator na pedogênese dos solos, beleza? Então, clima, relevo, ação biológica, rochas e tempo são os principais agentes, elementos, fatores da pedogênese da formação do solo. Aí nós temos, nesse contexto, dois termos que eu quero que você guarde, que eles têm a ver com as rochas que formam o solo. Esses termos são eluvial e aluvial, tá? Quando você pega uma questão e ela fala que o solo é eluvial, quer dizer que esse solo ele está formado principalmente por rochas daquele espaço geográfico, daquele contexto. Já ao contrário, rochas aluviais são rochas trazidas, são sedimentos trazidos por uma maior ação da erosão.
Para vocês diferenciar, eu costumo dizer que o solo aluvial é formado por rochas alienígenas. A de aluvial, A de alienígenas, ou seja, sedimentos de rochas oriundos de outras geografias, de outros espaços que são trazidos pelos processos erosivos, tá? Então, muita atenção a essas expressões eluvial e aluvial, porque elas dizem respeito às rochas que predominam na formação daquele solo, tá? Aí nós temos algumas situações ligadas às características do solo que eu quero dividir com vocês, tá? A primeira delas diz respeito à cor. E aí, no caso da cor, eu peço que você tenha muita atenção com as duas primeiras ali da nossa tabela, tá? Os solos de coloração mais negra tendem a ser solos mais férteis, são solos com maior presença de matéria orgânica, tá? Que é o caso da terra preta de índio, por exemplo, na Amazônia, ou do Chernossolo lá da Ucrânia, né? Lembrem que a guerra da Ucrânia ela também tem relação com a busca por recursos naturais ucranianos, sobretudo o solo. A Ucrânia é uma grande potência agrícola global. Os solos de coloração vermelha, que é o outro que eu quero chamar a atenção, eles são solos formados pela decomposição de rochas vulcânicas, principalmente o basalto, tá? Então, eles têm elevados teores de óxidos de ferro. Então, eles têm essa característica, tá? É o caso da terra roxa, que a gente encontra no oeste paulista, no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul e em algumas outras regiões brasileiras, tá? Então, especificamente quanto à coloração, bastante atenção com a cor preta e a cor vermelha. Aí nós temos depois os solos de coloração amarela e cinza, que eles são secundários nessa nossa conversa aqui. Sobre a estrutura do solo também, esses três termos aí, arenoso, barrento, argiloso, destaque para o solo arenoso, tá? Que como ele retém menos água, ele é um solo que a tendência é de ser menos fértil, tá? E o argiloso, o contrário. Sobre a profundidade, tá? Dois termos muito importantes, dois termos que ajudam a resolver a questão de prova, tá? Latossolo e litossolo. Vamos lembrar que os latossolos, que são 58% dos solos brasileiros, né? Mais ou menos, eles são solos mais profundos, típicos de áreas de climas úmidos. Já os litossolos tendem a ser mais jovens, tá? E mais característicos de climas secos. Eu trouxe uma questão do Enem para ilustrar a nossa conversa aqui sobre esse assunto. Essa questão tem um gráfico que ele é muito complexo, é super difícil de compreender o que tem nele, tá? E como eu falo para vocês nas aulas presenciais, aqui nós não estamos estudando para ser agrônomo ou geólogo, no caso aqui, já que o assunto é solo, né? A gente está trabalhando aqui para você acertar as questões de provas de Enem e de vestibulares. E aí, o que que nós vamos perceber? Que a maioria dessas questões está nos conhecimentos mais básicos da matéria, como eu vou provar para ti. Eu nem vou pegar esse gráfico aqui, tá? Porque eu vou ficar aqui uns 15 minutos só falando dele e você vai dormir, tá? Eu quero olhar a questão direto contigo, ó. O gráfico relaciona diversas variáveis. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese. Então, olha a água relacionada ao clima lá, a questão da umidade como um fator de pedogênese, como a gente falou antes. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas, tá? Vou começar, pessoal, pela letra A. De clima temperado ocorre alta pluviosidade e grande profundidade do solo. Vamos lembrar que o conceito mais importante de geografia para nós é a latitude, né? A distância angular em relação à linha do Equador de qualquer ponto da Terra, a distância em graus. E a latitude ela é tão importante porque ela define as zonas térmicas da Terra, as zonas climáticas da Terra. E as áreas, em regra, que nós temos alta pluviosidade, elas não são as áreas temperadas, elas são as áreas intertropicais ou tropicais. Então, já vamos desconsiderar essa com base em latitude. Vê que a gente já descartou a letra A só com o conceito mais básico de geografia, tá? Letra B, tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona com a menor profundidade das rochas inalteradas. Não.
climas tropicais, nós temos maior pluviosidade, mais um erro. A letra C é gostosa, é bacana para nós, porque ela permite a gente revisar um ponto que eu dou muita atenção nas aulas presenciais para vocês. De latitudes em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades de solo. Você sabe que isso está muito errado, tá? Porque as maiores profundidades de solo, elas não estão nessa região, porque essa região ela não tem a maior umidade. Lembrem que as regiões próximas a 30 graus, tanto de latitude norte quanto sul, elas são regiões onde estão as maiores concentrações de desertos, porque elas são áreas de alta pressão atmosférica, tá? Elas são áreas de alta pressão atmosférica, e nessas áreas de alta pressão atmosférica eu tenho a formação de climas áridos. Tá errada essa aí. C de cachorro, errada. D de Deus, tropicais, a profundidade do solo é menor, o que evidencia menor intemperismo químico. Não. Lembre que o intemperismo químico está associado a climas úmidos, de alta pluviosidade. Errada. E aí que é a correta, menor latitude, ocorrem maiores precipitações. Sim, menor latitude, próximo da linha do Equador, maior insolação, áreas ciclonais, baixa pressão atmosférica, clima equatorial úmido na Amazônia, clima das monções na Ásia, áreas de maiores precipitações, assim como maior profundidade de solos. Verdadeiro também, porque tem essa relação entre umidade, intemperismo químico e maior profundidade, maior existência de latossolos. Beleza? Vamos passar. Aí, pessoal, tem esse outro tema aqui, que é relativo também à profundidade de solos, que é os horizontes de solo, tá? Que é OABCR. Nós temos 5 horizontes de solo, e aí qual que é a manha para nós aqui acertarmos as questões? Conforme a matéria orgânica, aliás, conforme esse solo vai ficando mais profundo, a matéria orgânica vai diminuindo. Então, qual que é a tendência? Os horizontes O e A, que são mais próximos da superfície aqui, eles são horizontes que eles concentram maior quantidade de matéria orgânica. Já o horizonte R, que é o último, que é o da rocha-mãe lá, ele tem menos matéria orgânica, tá? Porque ali eu tenho a rocha matriz. Outra situação importante a realçar é conforme a profundidade do solo aumenta, reduz também a ação do intemperismo, a ação da erosão na formação desses solos, tá? Então, lembre disso. Aí tem a questão da fertilidade, não é um foco principal para nós aqui, e aí vem um ponto, saindo dessas características, que são os problemas ambientais ligados a solos, isso que o Enem gosta muito de cobrar, tá? Bom, temos 5, tá? Vou começar pela desertificação, que é a perda da capacidade produtiva do solo, é o empobrecimento, é a diminuição da umidade, isso arrebenta o ecossistema inteiro. A desertificação ela ocorre principalmente em climas semiáridos, que são aqueles que têm pluviosidade baixíssima, tá? E elas estão relacionadas, em regra, à ação antrópica, a uma utilização predatória do solo. Regiões com destaque nisso, a Caatinga, no sertão brasileiro. A Caatinga é uma região altamente ameaçada pela desertificação. Mais ou menos 40% da Caatinga sofrem a ameaça desse problema. E colocando um plus aqui, lembre que na Caatinga nós temos um problema recente, que é a aridização, que foi observado em 2024, que é mais grave ainda. E outra área muito afeita à desertificação é o Sahel, essa faixa semidesértica aí ao sul do deserto do Saara. Aqui nós temos uma questão do Enem para mostrar isso para ti, tá? Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros. Pronto. Se trata-se da perda da produtividade de biomas inteiros, eu só posso estar falando, não é inversão térmica, né? Não é poluição atmosférica, muito menos eutrofização da água. Só pode ser a E de Espanha, desertificação. Desertificação está associada à perda da produtividade de biomas inteiros, tá? Então, muita atenção com esse tema. Era bem comum tratar a desertificação. Isso que eu vou pular porque não me interessa muito para o Enem, tá? Eu estou focado em falar para vocês aqui do Enem.
A UniOeste uma vez fez essa distinção entre desertificação climática e ecológica, mas isso é assunto para outra conversa. Aqui eu tenho um mapa, ó, com o sertão e as áreas ameaçadas de desertificação, e eu tenho ali um outro problema que é a arenização, que antigamente o pessoal tratava como sinônimo até. Vocês vão achar questões de vestibulares que colocam como sinônimo arenização e desertificação. Mas de uns tempos para cá foi feita essa distinção. Então, o que que acontece? A arenização é o problema que o Rio Grande do Sul tem ali na região de Alegrete, no sudeste, sudoeste do estado, né? Na campanha. Então, a desertificação, como é que eu diferencio ela da arenização, que é esse problema que tem no Rio Grande do Sul? Primeiro, a arenização ela vai estar associada a áreas de pluviosidade maiores, e ela vai ser um processo natural, potencializado pelo homem, potencializado pela ação antrópica. Então, aqui eu tenho duas diferenças para a desertificação: maior intensidade de chuva nas regiões e o fato da arenização ser um processo natural potencializado pelo homem. Nesses contextos de arenização, vai haver uma atividade erosiva muito intensa, provocada pela umidade, pela chuva, que vai formar sulcos, ravinas ou vossorocas, como vocês estão vendo aí na foto, tá? As vossorocas vão ser formadas justamente pela fragilidade da vegetação, uma vegetação gramínea, pampa, raízes pequenas, né? O solo fica mais solto. E se eu colocar uma ação predatória desse solo com uma pecuária muito intensa, por exemplo, eu tenho um problema potencializado. Então, a arenização não é igual à desertificação. Nas questões mais recentes, a gente tem observado isso, tá? Lá no Jalapão, no Tocantins, também tem esse problema de arenização, não é algo exclusivo do Rio Grande do Sul. Vou passar isso aqui porque não me interessa. Outro problema, lixiviação, tá? É a lavagem da camada superficial do solo, é a perda dos nutrientes hidrossolúveis. Também está associada à menor fertilidade desse solo, esse problema. Tem a ver com perda da cobertura vegetal, tem a ver com desmatamento nessas regiões, tá? Outro problema, termo que o Enem gosta muito de colocar em prova, laterização, tá? Eu posso ter uma área que primeiro lixiviou e depois vai laterizar. A laterização, ela se caracteriza pela formação dessas carapaças ferruginosas, das cangas, dos lateritos, conforme você está vendo aí na imagem, ó. Lá na Serra da Moeda, em Minas Gerais, região de escudo cristalino, extração de minerais metálicos, ocorre bastante esse fenômeno. Para eu ter a laterização, eu preciso observar a presença de minerais não hidrossolúveis, minérios não hidrossolúveis nesse solo, desmatamento, chuva, a água vai entrar em contato com esse solo com ferro, por exemplo, esse solo vai oxidar e vai formar essa carapaça ferruginosa aí, também conhecida como canga ou laterito. Também temos o problema da salinização. Salinização que está associada à concentração excessiva de sais, tá? Pode ser um problema natural? Pode estar relacionado com a rocha matriz que dá origem a esse solo? Sim. Mas, em regra, a gente vê as questões trazendo a salinização com relação à irrigação artificial, com a atividade humana, tá? E aí lembra que a salinização ela pode evoluir para uma desertificação, como foi o caso do Mar de Aral lá na Ásia Central, na região entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, nessas ex-repúblicas soviéticas. Aí, para finalizar, eu quero trazer para você aí alguns dos principais solos brasileiros, conforme a gente vê nas questões, tá? Então, assim, vou começar pelo solo de Salmourão, que é o terceiro que está na minha tabela aqui, beleza? O solo de Salmourão, ele é o que tem mais uso agrícola no Brasil. Ele é um solo que ele se caracteriza pela acidez, ele tem um desequilíbrio de pH. Então, precisa fazer um processo que é a calagem. O Enem já colocou questão pedindo isso, tá? A calagem é quando eu faço um equilíbrio da acidez do solo valendo-me de calcário, tá? Então, é uma situação importante. A maior parte do solo brasileiro, ou o solo dentro dessa classificação mais abundante, é o de São Mourão, tá? Então, tem esse problema da acidez, inclusive no centro-oeste brasileiro. Não é um solo naturalmente bom para plantio, tá?
Outro solo famoso nosso é o solo de Massapê, tá? Esse solo é típico da zona da Mata Nordestina, era o solo da cana-de-açúcar, tá? Ele é um solo profundo, argiloso, aluvial, tá? E formado pela decomposição de calcário e gneiss. Também temos a famosa terra preta de índio, que representa 1% do solo da Amazônia, que é uma grande concentração de matéria orgânica, daí essa coloração. E não podemos esquecer da terra roxa, que tem no sul, tem em São Paulo, tem no sul do Mato Grosso do Sul, que é aquele solo formado pelos derrames vulcânicos lá da era Mesozoica, né? Que tem muita presença de rochas vulcânicas ou rochas magmáticas extrusivas ou efusivas, como é o caso do basalto na sua composição, certo? Bom, jovens talentos, espero que esse tema de solo tenha ficado um pouco mais claro para você, lembrando que nós estamos focando aqui nessa matéria relacionada ao Enem e algumas universidades públicas, tá bom? Beijo muito carinhoso no coração de vocês e até a próxima.